Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. É uma grande alegria, meus irmãos, estamos juntos na nossa caminhada, no nosso retiro das famílias, o Evangelizai nas famílias. Hoje nós vamos abordar sobre a maldição de Noé, a maldição que um pai pode lançar sobre um filho. E é um tema que, meus irmãos, é um tema muito importante na nossa vida, onde Deus quer falar muito conosco, né? Deus quer realizar muitas libertações em nossa vida. Eu convido você a pegar a Sagrada Escritura, está lá no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 9, no versículo 18 ao 27. Gênesis 9, 18 ao 27. Vou proclamar a palavra para nós. Os filhos de Noé que saíram da arca eram Sem, Cã e Jafé. Cã era o pai de Canaã. Estes eram os 3 filhos de Noé. É por eles que foi povoado toda a terra. Noé era um agricultor, plantou uma vinha. Tendo bebido o vinho, embriagou-se e apareceu nu no meio da sua tenda. Cã, o pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, saiu e foi contá-la aos seus irmãos. Mas Sem e Jafé, tomando uma capa, puseram-na sobre os ombros e foram cobrir a nudez do seu pai, andando de costas, e não viram a nudez do seu pai, pois tinham os seus rostos voltados. Quando Noé despertou da sua embriaguez, soube o que lhe tinha feito o seu filho mais novo. Maldito seja Canaã, disse ele, que ele seja o último dos escravos de seus irmãos. E acrescentou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã seja seu escravo. Que Deus prospere a Jafé, e este habite nas tendas de Sem, e Canaã seja o seu escravo. Palavras do Senhor, graças a Deus. Aqui nós vemos, meus irmãos, neste livro do Gênesis, neste capítulo 9, do 18 ao 27, nós vemos que após a bênção recebida por todos os filhos de Noé, este livro do Gênesis ele vem demonstrar para nós a força da palavra de um pai e a maldição. O texto ele vai narrar aqui o defeito do pai. O defeito do pai foi a embriaguez. E aqui, meus irmãos, é algo vergonhoso para um homem da estatura espiritual de Noé, ao qual Deus escolheu para separar este homem e sua família, como nós já vimos antes. Mas aqui nós vemos que narra este defeito de Noé, a embriaguez. O ensinamento bíblico aqui mostra para nós que a honra devida ao pai, ela é mais importante do que a fraqueza. Aqui nós temos um detalhe que é muito importante e está muito ligado ao 4º mandamento: honrar pai e mãe. Então, a honra devida ao pai é mais importante que a fraqueza moral, né? Não justificando aqui o tratamento do filho mais novo, mas você percebe que a desonra de um pai não é um motivo de orgulho de nenhum filho. E o filho mais velho aqui, ele cobre a nudez do pai, como nos narra a Sagrada Escritura. Ou seja, ele tem uma atitude de proteção, né? E ele não faz uma piada como fez o filho mais novo. Então, essa situação toda, né, dessa embriaguez de Noé, ela gerou toda uma maldição. E tem situações que acontecem que geram maldições. Geram palavras de maldição de um pai sobre a vida de um filho. Então, a Bíblia nos coloca aqui como um marco para Canaã, ou seja, a sua raça seja escrava de outra. Noé profere
que a raça de Canaã seja escravo de outro, ou seja, é a própria maldição para toda uma descendência que viria depois. E meus irmãos, os nossos antepassados, eles tiveram fraquezas. A nossa árvore genealógica, ela traz sim fraquezas dos nossos antepassados, fraquezas que são morais, fraquezas como a embriaguez, outras que nós até nos envergonharíamos. E é possível que muitos, meus irmãos, eles tenham renegado os seus próprios pais, muitos tenham sido amaldiçoados para uma vida de escravidão, como está aqui no livro do Gênesis falando essa passagem de Noé. Muitos tenham amaldiçoado sobre um filho em contraposição do outro, né? Aquela bênção abençoa um, mas amaldiçoa o outro. E é possível que isso venha na nossa árvore genealógica. E os pais que tiveram os desgostos com os filhos, que amaldiçoaram, né, de uma forma ou de outra, essa maldição esteja prejudicando nos dias de hoje as suas vidas. Ou talvez você mesmo tenha amaldiçoado o seu filho com palavras duras, né? Ou talvez o seu pai falou para você palavras duras, palavras que pesam hoje sobre você, palavras que te feriram, palavras que te machucaram o coração. Mas mais do que ferir e machucar, palavras que vêm perpassando de geração em geração, palavras de maldição. Mas aqui, meus irmãos, a atitude do filho mais velho, a atitude do filho mais velho aqui para nós, ela vem nos dar uma lição. Esta atitude do filho mais velho de cobrir a nudez do pai, ela vai dizer o que para nós? Ela vai demonstrar como quebrar as cadeias de maldição. Como que vai ser quebrado? Não só com a atitude dele, não é só com palavras, né? Mas com um gesto que venham socorrer os pais. E outra situação dos nossos antepassados. Então não vai precisar só palavras, vai precisar de atitudes nossas também para quebrar isso. Mas para isso nós precisamos o quê? Nós precisamos nos unir, meus irmãos, a Jesus Cristo. Jesus, ele foi o filho perfeito, porque ele obedece o Pai, né? No momento que ele entende o plano de salvação, você pega até no Monte das Oliveiras, quando ele faz a sua oração, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas aí depois ele diz, mas que seja feita a tua vontade. Então este filho perfeito, este filho obediente ao Pai, que honrou também aqui, obedece o Pai, mas honrou também o seu pai adotivo, São José, para que a nossa oração ela quebre, meus irmãos, as maldições sobre os nossos filhos, sobre as nossas vidas. Sejam maldições que foram proferidas por palavras, por intenções dos nossos antepassados. Nós precisamos hoje, com a graça de Deus, nos unirmos a Jesus, para que sejam quebradas todas as maldições lançadas, né, da nossa árvore genealógica, maldições de pais, palavras de maldição, palavras duras, palavras pesadas, palavras de que você não ia dar certo, palavras que você é burro, palavras que você não vai conseguir, palavras que você nunca vai ter a sua casa, você nunca vai ser ninguém na vida, e tantas outras palavras que possam estar pesando sobre nós, ou até mesmo palavras que você mesmo tem falado para os seus filhos. Deus hoje ele quer nos dar essa graça, ele quer nos dar esta libertação sobre as maldições, sobre palavras de maldição do Pai. São palavras muito pesadas. São pesadas porque são palavras de quem nós amamos. E essas palavras duras, ou até mesmo você que apanhou do seu pai quando era pequeno, apanhou ouvindo palavras duras, chamando você de palavrões, e tantas palavras que eu nem quero falar aqui, meus irmãos, palavras que você sabe, que você conhece, que você está entendendo. Mas hoje é o momento de nós nos unirmos a Jesus.
Hoje é o momento de nós nos unirmos a este Filho perfeito, este exemplo para nós. Que nós possamos ser como este filho mais velho de Noé, que cobriu a nudez, que demonstra a forma de cuidar, todo o zelo, de não fazer piadas. Até mesmo você que tem na sua casa, na sua família ou na sua árvore genealógica, ou vive com essa questão da embriaguez. A vergonha muitas vezes de ter que buscar o pai bêbado em algum lugar. Você que tem vivido essas questões do alcoolismo e o quanto isso prejudica na vida, o quanto isso deixa marcas dolorosas, tanto no casamento com a esposa, mas nos filhos, meus irmãos. Vamos pedir hoje, vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos liberte. E eu te convido neste momento, meu irmão, a fazer esta oração. Mas que esta oração que nós vamos fazer, ela seja essa motivação para você. Para que você possa orar muito mais depois com a sua árvore genealógica. Orando, pedindo para que seja quebrado todas as maldições das palavras do pai, do avô, palavras do bisavô, do tataravô. Sejam eles falando para os nossos bisavós, falando para os nossos avós, falando para os nossos pais, tudo aquilo que foi machucando, que foi ferindo, que Deus possa nos dar essa graça de nos libertar hoje. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos agora, colocar a mão no teu coração e fazer essa oração comigo e dizendo na simplicidade do seu coração: Pai, eu te adoro e eu uno-me ao teu Filho Jesus neste momento. E por ele eu oro para que, Senhor, tu repares todas as falhas dos meus antepassados, toda a minha árvore genealógica, tanto a minha árvore genealógica, todo o galho da minha árvore, seja da linha paterna, seja da linha materna. Eu te peço hoje, Senhor, quebra então as maldições sobre a minha vida, sobre a minha família. Eu te peço hoje, Senhor, que toda maldição paterna ela receba hoje. Ela receba, Senhor, o refrigério, Senhor. Receba hoje este refrigério dos méritos de Jesus, que é o Filho perfeito, que é o Filho sem mancha. Liberta também, Senhor, se com a minha boca eu desejo nas tristezas que por acaso os meus filhos tenham me deixado. Eu te peço, Senhor, hoje, em algum momento de raiva que eu tenha amaldiçoado, que eu tenho dito palavras duras, palavras que feriram, liberta, Senhor, liberta que venha sobre eles a vossa bênção, que venha hoje, Senhor, a vossa bênção sobre os meus filhos. Peça pelos teus filhos agora. Nós abençoamos hoje, Senhor, os nossos filhos. Nós pedimos agora também, Senhor, por todo o meu pai. Peça pelo seu pai agora. Eu abençoo e perdoo também, Pai amado, Pai querido, Pai santo. Eu abençoo o meu pai. Mesmo que o seu pai esteja falecido, ele já partiu, está com o Senhor. Jesus, ele é o Senhor do tempo, ele pode voltar agora, encontrar o seu pai e levar essa graça, esse perdão. Eu perdoo o meu pai, eu perdoo os meus avós, se por alguma vez eles falaram palavras sobre o meu pai. Eu perdoo os meus bisavós se falaram palavras que machucaram o meu avô. E eu perdoo os meus tataravós se falaram palavras que machucaram os meus bisavós. Eu te peço, Jesus, que essa graça que tu possa libertar toda e qualquer palavra de maldição, Senhor, que possa estar pesando sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos que estão orando comigo agora, Senhor. Clamamos, Jesus, o teu sangue precioso para lavar agora, para restaurar. Que a tua cruz, Senhor, ela seja cravada entre cada geração, entre a minha geração, da minha árvore genealógica, em cada geração, ela seja cravada a tua cruz, Senhor, para que possa purificar,
para que possa salvar, para que possa ir curando, Senhor, tudo aquilo que possa ter chegado até mim nos dias de hoje. E eu já te louvo, Pai, porque tu estás nos libertando de todo mal, de toda palavra de maldição, seja palavra proferida ou palavra pensada ou intenção. Que nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele que é o Filho perfeito, que obedeceu o Pai, que honrou o seu Pai aqui da terra, o seu Pai adotivo, Ele possa nos libertar e quebrar toda a maldição, em nome de Jesus, e pelo poder do sangue de Jesus, nós sejamos libertos. Amém. Glórias a ti, Senhor.